time da mesma conferência aqui, Esther, né? Esse é o seu momento. Vamos falar dos Celtics, aproveitando. E a gente pode até fazer assim, ó. Enquanto você vai falando dos Celtics, eu vou jogando na tela aí todas as frases do seu fã-clube aqui. Porque, inclusive, a Leona mandou depois que ela mandou boa noite e não saiu. Mas a Leona já mandou aqui mensagem para você, ó. Mandou um Esther é tudo. A chama de Adriele, ele ia ficar brava. A Drica, né? Mandou uma Esther maravilhosa. E aí eu vou deixar alguém deixar a Drica brava, eu vou deixar só pro Veronese. Mas, vamos lá, né? Porque o Celtics... a gente teve Celtics e Magic na última rodada. Jaylen Brown ali jogando muito, enquanto Marcus Smart, segundo a Carol Naege, tá na sua fase Marcus Dumb, né? Porque né, não tá rolando o jogo do Marcus Smart mais. Mas, vamos lá, com a vitória contra o Orlando Magic, essa zica, essa urucubaca celta saiu ou, tipo, não, dá nada? Cara, eu acho que não é urucubaca nada, tipo, é completamente falta de profundidade nesse time. A gente tem Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, só, tipo, que são jogadores que ainda assim não são tão constantes, né? Às vezes a gente vê Jaylen Brown e Jason Tatum oscilando, assim, em alguns jogos, mas eles são, tipo, o nosso núcleo. O resto, assim, a gente não enxerga profundidade. Assim, ganhar do Magic, eu acho que era o básico, né? Porque se não ganhasse, daí era bem preocupante. E apesar do Jaylen Brown ter batido um recorde pessoal ontem, né? Fez 10 bolas de 3, fez 34 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. O Celtics também, nesse tempo todo, a gente vê que ele passou por algumas turbulências, a gente estava sem o Smart num momento crucial, que apesar do que a Carol falou, eu defendo ele demais e eu vejo ele um grande defensor e, além de um defensor, um cara que é o coração do nosso time. Ele em muitos momentos é o líder em quadra, é o líder do time, né? Muitas vezes do vestiário, depois da derrota do Kings, que foi quando a gente passou as derrotas das vitórias, então ele pegou e deu um chacoalhão no time. Então ele é uma peça fundamental para o Celtics, mas para ali, entendeu? Eu acho que todo mundo estava esperando mais um retorno maior do Kemba, mas, cara, a gente já passou da metade da temporada e ele ainda tá nessa inconsistência, ainda tá, vamos esperar. Não, já chegou num ponto que a gente precisa de um retorno do Kemba, porque é claro, quando a dependência que a gente tá do Kemba, quando ele tem um bom jogo, a gente ganha, mas quando ele não tá bem, é tipo, derrota certa, porque sobrecarrega Jason Tatum e Jaylen Brown, não tem o que fazer. E, bom... Oi? Desculpa, pode falar. Gostei. Eu quero jogar. Ó, já que você tá falando da profundidade do elenco, deixa eu jogar aqui a pergunta do Marquinhos direcionada à senhorita, né? Alguma chance dos Celtics terem mando de quadra nos playoffs? Depois que você responder isso, eu quero que o Veronese também responda, porque o Veronese tá sendo uma pessoa muito agraciada nos comentários aqui, porque a Drica tá ali, né? Falando que não quer ouvir falar de Gabriel Veronese. Olha, sendo bem sincera, eu acho que vai ser muito difícil pro Boston Celtics ter mando de quadra, principalmente porque eu vejo já os 3 primeiros lugares fechados da Conferência Leste. Os 3 primeiros lugares são dos Sixers, Nets e Bucks. Eu acho muito pouco provável mudar. E assim, alguma movimentação muito forte deveria acontecer e alguma mudança de postura dos jogadores para eles lutarem por um mando de quadra. E eu, do fundo do coração, não acho que isso vai acontecer assim tão rápido. Talvez para os playoffs o cenário mude, mas ainda nessa temporada regular tem muito ajuste que precisa ser feito. O garrafão, para mim, é o pior assim, que eu consigo enxergar esse time, assim. Acho que o Tristan Thompson veio com uma expectativa de preencher, assim, esse garrafão, mas é um cara que pega rebotes e só, né? Ele e o Tyson são pivôs muito lentos, que, sei lá, eles não têm muita movimentação em quadra, eles são mais limitados, assim.
Robert Williams é um cara que vem ganhando espaço no Celtics, mas é um cara que não fica mais de 20 minutos em quadra, por causa de ele não tá lesionado, mas ele tá com o quadril incomodando, então até o Brad Stevens tá segurando assim o tempo dele em quadra para não arriscar, porque se a gente já tá ruim, assim, imagina sem ele, né? Que é um cara que vem ajudando assim o Celtics. Então, a gente tá num momento delicado, mas ainda tem coisa, ainda tem jogo, né, pela frente. Eu acho que o cenário ainda muda um pouco pro Celtics. Eu acho que o cenário muda, não me convenceu. Veronese, você tem o Daniel Theis no seu fantasy, Veronese? Não tenho o Daniel Theis no meu fantasy, não tenho ninguém do Boston Celtics no meu fantasy, mas não por questão de clubismo, por uma questão mera de... Mentira, tem o Jaylen Brown em um fantasy que eu acho que nesse momento é o melhor jogador do Boston Celtics. Neste momento em que vivemos. Cara, é engraçado, curioso, né? Porque antes de criticar, vou elogiar. Eu gostei do último mercado do Boston Celtics. Eu achei interessantes as aquisições do Tristan Thompson e do Jeff Teague, né? Porque para mim o maior defeito do Boston Celtics não era exatamente o garrafão, mas era a falta de profundidade no elenco, né? Você não tinha opções. Quando vinha a segunda unidade, era uma coisa muito difícil de você manter o nível. Você tinha que sempre deixar um dos dois alas, né? O Jason Tatum, o Jaylen Brown, e um dos armadores, o Kemba Walker ou o Marcus Smart, para conseguir ter algum tipo de sistema. Quando veio o Jeff Teague e o Tristan Thompson, eu falei, pronto, chegou um center titular, que vai resolver a posição, vai dominar o garrafão, e chegou um ótimo playmaker para a segunda unidade, né? Um cara que vai fazer os outros jogarem. Só que deu tudo errado, o Jeff Teague não tá jogando nada, tá? O pior Jeff Teague que a gente já viu na vida dele. Assim, efeitos totais Space Jam, né? Roubaram as habilidades do cara, e o Tristan Thompson é um cara que não consegue se encaixar no sistema de forma alguma, o Tristan Thompson. É o que o Esther falou, ele só pega rebote, não é que ele é um grande defensor, ele é um obstáculo. Vamos supor, joga uma série de playoff contra o Philadelphia 76ers. Tudo bem, o cara não vai fazer 15 pontos no jogo, mas você vai jantar ele no Embiid, você vai grudar ele no Embiid. Não é isso, o Tristan Thompson não conseguiu fazer isso. E aí, eu aproveito este momento para fazer uma pergunta para a Esther e para a carinhosa Adriele que está aí nos acompanhando. Cara, eu errar o que eu espero do Jeff Teague, do Tristan Thompson é uma coisa. Agora, um GM, no qual a função dele é essa, errar, é outra coisa. Eu brinco muito com o Marquinhos, a gente provoca muito na questão do clubismo e tal. Mas eu não consigo mais ver o Danny Ainge como esse guru que todo mundo sempre enxergou, né? Um cara que teve um monte de pique na mão e transformou num time que não consegue chegar numa final, entendeu? Eu entendo que o Jason Tatum e o Jaylen Brown são caras mais novos, mais inexperientes, mas você precisa encontrar as peças corretas para levar esse time para frente. E aí não só que não deu certo, mas eu não vejo muito caminho para isso dar certo ainda, né? Os caras que o Celtics em tese trocaria, vamos supor, o Kemba, que eu acho que é um cara que não encaixou, e aí eu não tô querendo chutar o Kemba, mas talvez o cara que tenha mais dificuldade no elenco, ou então o Tristan Thompson, são caras com contratos complexos, e caras que estão muito embaixo, ninguém vai querer esses caras, né? Você mais despeja eles do que troca eles por alguma coisa atraente por vocês. Então, por exemplo, o André Drummond, que é um cara que tá sambando aí no buyout, no mercado de trocas. Você não consegue fazer uma troca, você não tem o que oferecer, você não tem um contrato que casar. Então eu acho muito difícil, eu não sei, eu como torcedor dos Lakers tenho uma opinião muito formada, mas eu não sei como as torcedoras do Celtics, os torcedores do Celtics enxergam o Danny Ainge nesse momento. Olha, é que eu fechei o meu WhatsApp web aqui, viu? Porque eu sabia que se eu tivesse com o WhatsApp aberto aqui agora, a Drica ia estar mandando mensagem falando: tira o Gabriel Veronese dessa live. Quem que ele é pra falar do meu Celtics? Né? Mas tudo bem, ela ainda não se pronunciou aqui, porque ela deve estar infartando nesse momento. Esther, o que você acha do Danny Ainge? Tá, olha, eu não defendo, não, muito pelo contrário, eu defendo o Danny Ainge pra caramba. Inclusive, eu acho que assim, as movimentações que ele teve essa temporada, ele teve uma aposta alta, igual que você falou. Ele tinha de tudo para dar encaixe, tinha de tudo para o Tristan Thompson ser um cara para ser uma posição 5 forte, e ele trouxe o Daniel Theis para posição 4, que eu acho que ele é bem melhor, assim, mas não gosto dos dois em quadra, mas podia dar um encaixe legal. O Jeff Teague também tinha essa possibilidade, e só que tudo deu errado. E acho que uma das coisas que também deu muito errado nos planos do Danny Ainge foi a saída do Gordon Hayward.
que foi mais a vontade dele e também esse contrato que foi oferecido para ele, né? Eu acho que era uma vontade dele que ele já tinha de sair do Boston Celtics e um contrato absurdo que o Michael Jordan ofereceu, que acho que é irrecusável, tanto que daí ele não foi nem para Indiana, que era uma vontade dele. E isso limitou muito o Boston Celtics, né? Acho que no planejamento que eles tinham, porque era o ano que a gente contava com o Gordon Hayward. Então o Danny Ainge teve que lidar com essa situação, com o que ele tinha, com aquele planejamento que não é mais o que ele tinha em mente, né? Tanto que, para mim, o draft dele foi incrível, né? Ele trouxe um cara que é um bom chutador de 3, só que não tá tendo uma boa temporada, mas todas as estatísticas era o melhor calor de arremessador do perímetro, e trouxe o Peyton Pritchard, que tá sendo, assim, incrível na rotação da armação. Então, teve já jogos que ele foi titular. Enfim, eu gosto muito das decisões do Danny Ainge. Acho só que essa temporada ele tá demorando para se mexer agora, sim, né? Vendo a situação atual do time, porque na off-season ele fez movimentações que tinham grande possibilidade de ajudar o time do Boston Celtics, né? Acho que das cartas que ele tinha na mesa, era o que podia ajudar o Boston Celtics. Acho ainda que ele podia ter arriscado mais, que ele podia ter ido mais atrás, assim, de jogadores como Miles Turner, né, ou até PJ Tucker agora, que estava no mercado, podia ser uma opção dele, né, já que a gente está com essa falta, assim, precisando de jogadores mais presentes. Então, a gente não vê ele se mexendo. A gente não sabe o que passa por trás, né, quais são essas negociações, o que está acontecendo em off, né, dessas negociações. Mas também tem toda essa cultura, né, do Boston Celtics de um lado um pouco mais conservador, assim, não arriscar tanto, não dar um all-in. Então, tem dos dois lados, mas assim, como torcedora do Boston Celtics, eu não julgo, assim, né. Eu sei que eu queria muito alguém agora, imediatamente, mas tem suas limitações. A gente não pode... Ele não tem quem ele quer a hora que ele quer, né? Justo. Ô Vero, tenho duas mensagens pra você aqui, tá? Ó. A primeira é essa daqui, ó. Tira ele da minha tela. Tá bom? Mas a Drica, ela respondeu aqui, né? Tig era uma aposta... Opa, subiu, não era essa não. Aqui, ó. Danny Ainge não é um guru. Errou. Mas quem vai negar que ele fez ótimas picks nos últimos anos? Marcus Smart, Jason Tatum, Jaylen Brown. O erro dele não foi erro, foi azar. É isso, né? Eu não concordo muito, não. Os caras tinham 40 picks na mão no negócio dele, aquela troca com o Brooklyn Nets, virou 3? São 3 que ficaram úteis? Eu acho nessa, sim. Eu questiono, assim, os Lakers não aproveitaram nenhuma, quer dizer, não aproveitaram, mas os Lakers escolheram Julius Randle, que é All-Star, D'Angelo Russell, que é All-Star, Brandon Ingram, que é All-Star, Jordan Clarkson, sexto homem do ano. Então eu acho que, e aí eu não tô só exaltando o Pelinka e tal, eu não acho que os Lakers são um modelo a ser seguido, mas eu acho que esperava-se muito mais, né? Você tinha muito mais ativos na mão para fazer coisa muito melhor do que você fez. E acabou escolhendo, por exemplo, o Tristan Thompson, que a gente tava brincando. O Tristan Thompson, eu acho ele muito unidimensional, né? Eu acho ele muito parecido com o Thais. É um cara que não contribui no ataque, ele é um pivô de rebote. Eu não sei, uma coisa é eu me enganar com a escolha do Jeff Teague e do Tristan Thompson. Outra coisa é um GM que a responsabilidade dele é outra, ele ganha um outro dinheiro para fazer isso. Então, acho que a responsabilidade dele é completamente diferente da minha, aqui, do meu computadorzinho, aqui, assistindo o jogo daqui, escolher o Tristan Thompson e o Jeff Teague. Eu tô com você nessa, eu só acho que eu vou defender o Danny Ainge, mas defender aquela sim, né? Se não tem o que fazer, tipo, não faz nada. Eu acho que essa é a posição do Danny Ainge nesse momento. Porque é aquilo que você falou antes, assim, o Danny Ainge não tem com o que negociar, né? Então, já que não tem o que negociar, não vamos fazer besteira, vamos ficar de boas aqui, tentar jogar com o que tem e vida que segue, né? E lembrando que, como a Paola lembrou nos comentários, que ele negociou a Isaiah Thomas lá quando
né, chutou o cara quando não era para chutar. Mas, enfim, eu tô só olhando aqui pro lado, porque tem um comentário sobre o... Cadê? Eu perdi aqui. Que o nome do cara é sensacional, que é Iverson. E eu achei isso muito aqui. Rapidinho, Verô, já vou jogar 2 perguntas para você aqui. Essa e depois eu quero ver você falando das 20 derrotas seguidas do Houston Rockets. Mas aqui só para responder aqui o Iverson Oliveira, se por algum motivo o Boston Celtics quiser trocar o Kemba, quem seria o armador ideal para o time? Isso é para mim ou é para Esther? Pra você, que você já responde essa e já vai a próxima na lata aí que eu já vou jogar. Cara, eu acho que não precisa ser um armador carimbado, não precisa ser um cara de calibre All-Star, não precisa sonhar com esse tipo de jogador, precisa ser um organizador competente, precisa ser um playmaker, precisa ser um cara que consiga organizar. Cara, um cara que talvez fosse muito bem no Boston Celtics, pasmem, é Lonzo Ball, por exemplo, um cara que consegue organizar jogo, um cara que defende bem. Mas eu acho que o grande problema do Boston, mesmo que a troca do Kemba aconteça, se um dia acontecer essa troca, eu não acho que não precisa ser um armador, talvez tenha que ser um homem de garrafão, tenha que ser um cara interessante no garrafão. Eu acho que o problema do Celtics é muito maior na limitação de garrafão deles do que, de fato, na criação de jogadas. Eu acho que o próprio Marcus Smart é um cara que consegue exercer esse papel, o Peyton Pritchard é um cara que consegue fazer isso. Mas se, por exemplo, uma troca pelo Miles Turner ou um cara mais forte de garrafão, o Vucevic é um cara muito interessante. Então eu acho que a troca do Kemba não precisa ser necessariamente um armador. Pode ser um cara de garrafão que eu acho que vai tapar um buraco muito maior. Não, reza a lenda que torcedores do Boston Celtics tentaram invadir o ginásio para trancar o Vucevic lá ontem pra ele já não ir embora. Reza a lenda que foi isso. Eu tava lá. Pode acontecer. Aí, ó. Viu? Eu sabia. Mas, Verô, o que o senhor tem a dizer sobre esse recorde maravilhoso do Houston Rockets nesse momento,